Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje vou estar trazendo para vocês um assunto muito interessante, potenciação e radiação. Tá ok? Então, antes da gente iniciar, já deixa o like, deixa nos comentários seu feedback, suas dúvidas, compartilhe o conteúdo para que nós possamos estar alcançando o máximo de pessoas possível com o nosso trabalho. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês de forma resumida, simples, né, o que seria a potenciação e a radiação. Então, o primeiro conceito que a gente tira é que a potenciação ela é uma operação inversa da radiação. Tá ok? Então, a potenciação é uma operação inversa da radiação, assim como a radiação também é uma operação inversa da potencialização. Tá okay? Então, vou deixar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Então, um número A elevado a 1 sobre N, a um expoente 1 sobre N, é igual a raiz enésima de A. Então, essa equação aqui, ela mostra para a gente que uma operação, a operação de potenciação, que é o que nós vamos ver agora, ela é inversa às operações de radiação, que é o que nós vamos ver futuramente. Tá ok? Então, dando continuidade aqui, vamos falar de potências, né? A potência nada mais é do que a abreviação. Então, a gente abreviar uma sequência de produtos, né? De fatores iguais. Como assim? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho o número 2. Então, eu pego o número 2, vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 2 novamente, e assim sucessivamente. Eu sei que dentro dessa multiplicação aqui, nós temos N fatores. O que significa isso? Significa que esse número 2 está sendo multiplicado N vezes. N vezes. E como que eu faço para poder simplificar isso? Qual é a forma, né, matemática aqui que nós podemos utilizar para a gente estar simplificando, né, representando essa série de produtos aqui? A gente utiliza a seguinte forma, né? A gente pega o número que está sendo multiplicado e a gente vai elevar ele à quantidade de vezes em que ele está sendo multiplicado. Então, N vezes. Então, 2 elevado a N. Então, 2 elevado a N, nós sabemos que é uma potência de base 2. Então, aqui já adiantando, nós sabemos que o 2, que é o número que se repete dentro desse produto, nós chamamos de base. Tá ok? E o N nós chamamos de expoente. Até aqui, ok? Então, uma série de produtos de fatores iguais, nós podemos representar dessa forma. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, nós simplificamos essa série de produtos. Com isso, nós vamos falar de algumas propriedades aqui muito importantes, né, para esse assunto. Então, a primeira propriedade é que nós temos aqui, ó, um número de base A, um número qualquer A, elevado ao expoente 1, sempre será igual à própria base. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Se eu tenho o número 2 elevado ao expoente 1, vai ser igual a 2. Se eu tenho o número 10 elevado a 1, eu tenho como resultado o próprio número 10. Tá ok? Então, primeira propriedade. A segunda propriedade aqui é se eu tenho o número A elevado a um expoente 0, eu vou ter como resultado o número 1. Então, qualquer número A elevado ao expoente 0, o resultado será 1. Então, se eu pegar aqui o número 5 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. Entendeu? Então, qualquer número elevado ao expoente 0 será 1. Outra propriedade, também muito simples, né? Propriedade 3. Né? Se a gente tem um número negativo elevado a um expoente par, e se eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui menos 2 elevado a um expoente par, no caso 2 aqui, o resultado, né? Se a gente pegar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, menos com menos na multiplicação será mais, então vai ser 4 positivo. Tá ok? E se nós pegarmos aqui um número, mesmo número menos 2, a gente levar agora a um expoente ímpar, então o resultado vai ser negativo. Então a gente vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E o resultado será menos 8. Então, qualquer número negativo elevado a um expoente par será o resultado positivo. Então, qualquer número negativo elevado a um expoente ímpar será um resultado negativo. Tá ok? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Só que tem um menos aqui, então é menos 8. Então, menos 2 com menos 2 vezes menos 2 é 4, positivo. Então, se aqui no lugar do 2 fosse 4, fosse 6, fosse 10, o resultado seria positivo. Se aqui no lugar do 3 fosse 5, 7, 11, 13, o resultado seria negativo. Então, o sinal aqui vai depender se o número é ímpar ou se o número é par. Uma outra propriedade que nós podemos apresentar aqui é a propriedade do expoente negativo. Então, como assim? Imagina que eu tenho o número A também, um número de base A, e vou elevar esse número, tá, a um expoente negativo. Então, eu tenho aqui menos n, tá ok? Então, eu tenho menos n
aqui no expoente. Como que eu faço para poder transformar o sinal do meu expoente? Então, se eu quiser deixar ele positivo, eu consigo transformar ele para a seguinte forma. Eu coloco o número 1 e eu vou dividir pela minha base elevado ao meu expoente positivo. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. E vice-versa. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui o número 2 elevado a menos 1. Qual seria o resultado, né? Como que eu poderia, melhor dizendo, como que eu poderia transformar essa expressão? Então, a gente pode colocar como sendo 1 elevado a 2 sobre 1, que é meio, né? Que é meio. Então, meio nada mais é que 2 elevado a menos 1. Tá, ok? Uma outra propriedade em que nós temos aqui, no caso aqui a propriedade 5, né? É se nós temos uma base fracionária. Então, imagina que nós temos o número a dividido por um número b, e essa fração está elevada a um expoente n. Está elevada a um expoente n. Como que nós podemos transformar isso aqui? Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente pegar b, dividir por a e trocar o sinal do expoente. Então, se eu pegar e trocar o sinal do meu expoente, né, se eu fizer essa troca de sinal, eu inverto de posição o numerador e o denominador de posição. Então, a sobre b elevado a n é igual a b sobre a elevado a menos n. Um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui o número 2 dividido por 3 elevado a 2 elevado ao quadrado. E eu posso transformar essa fração, né, assim, ó, 3 meios elevado a menos 2. Ok? Então, um exemplo aí de como seria essa propriedade. Uma próxima propriedade, né, a nossa sexta propriedade, está aqui, deixa eu só ajeitar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, propriedade 6 é a propriedade do produto de mesma base. Então, imagina que eu tenho aqui um número a também. Então, tem o mesmo número a elevado a um expoente n. E eu vou multiplicar pelo mesmo número a elevado a um expoente p agora. Como que eu faço para poder transformar, né, essa expressão aqui? Nós podemos pegar a base e repetir. Então, a gente vai ter a base a elevado à soma dos expoentes. Então, n mais p. Então, a elevado a n vezes a elevado a p é igual a elevado a n mais p. Ok? Então, um outro exemplo aqui, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. É igual, eu repito aqui a minha base, e vou somar os dois expoentes. Então, 3 mais 5, 8. Então, eu sei que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 8. Ok? Próxima propriedade é a divisão de potência de mesma base. Então, propriedade 7 aqui, ó, propriedade 7, tá? Então, eu tenho o mesmo número a elevado a n. Agora, eu vou dividir pelo meu número a elevado a um expoente p. Então, a minha base é igual, agora, porém, os meus expoentes são diferentes. Nós estamos, né, dentro de uma fração. A gente pode representar isso aqui também como sendo a elevado a n, né, dividido por a elevado a p. Isso aqui vai ser igual ao quê? Agora vai ser igual à diferença dos expoentes. Então, eu repito a minha base e eu vou elevar a diferença do meu expoente. Então, n menos p, o de cima menos o de baixo. Então, eu vou ter n menos p. Então, tenho a elevado a n menos p, que é igual a elevado a n dividido por a elevado a p. Ok? Então, um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado a 3. Então, a base é a mesma, porém os expoentes são diferentes. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 menos 3. Acabou ficando um expoente negativo aqui. Né? Então, nós temos 3 elevado a 2 menos 3 menos 1. Né? A gente pode utilizar aquela outra propriedade que nós vimos, né? E para transformar esse sinal aqui, olha que interessante. Por coincidência, que acabou que vamos conseguir aplicar uma outra propriedade para transformar esse expoente positivo aqui. Então, isso aqui é igual que 1 sobre 3 elevado a 1, que é igual a 1/3. Tá ok? Então, a gente acabou aplicando uma outra propriedade aqui para poder demonstrar. Né? Outra propriedade, então, nossa oitava propriedade que nós podemos mostrar para vocês aqui é a propriedade da distributiva. Né? Imagina dessa forma. Então, a P8 aqui, ó, a propriedade 8, imagina que nós temos a elevado a n vezes número diferente, b elevado a n vezes número c elevado a n. Imagina que eu tenho 3 números de base diferentes, porém o expoente é o mesmo. Posso simplificar essa expressão. Então, posso colocar como sendo, entre parênteses, a vezes b vezes c, tudo elevado a n. Assim, vice-versa. Se aparecer uma expressão nesse formato, eu consigo transformar essa expressão nesse formato, já aplicando aqui a distributiva aqui, né? entre os números aqui, ok? Imagina aqui que nós temos, então, o número 2 elevado ao quadrado, vezes o número 3 elevado ao quadrado, vezes o número 4 elevado também ao quadrado. Tá?
nós podemos colocar dessa forma aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Tá ok? Uma última propriedade aqui seria a de base fracionária. Então, uma última propriedade aqui, ó, seria se eu tenho o número A dividido pelo número B elevado a um expoente n. É a mesma coisa que A elevado a n dividido por B elevado a n. E vice-versa. Tá ok? Então, um exemplo aqui, ó, 2 sobre 3 elevado a 5. É a mesma coisa que 2 elevado a 5 dividido por 3 também elevado a 5. Tá ok? Então é isso aí, galera. Se curtiu, deixe seu like, deixe nos comentários suas dúvidas, seu feedback. Se inscreva no canal que eu tenho certeza que vai estar ajudando muito ao nosso trabalho. Ok? Então até a próxima.